Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, partilhar assim então com vocês a terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos e os mistérios dos céus. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que o relacionamento com Deus é algo extraordinário, é algo completamente, como posso explicar, pessoal. À medida que a gente vai se aproximando de Deus através da devoção, Deus ele vai abrindo o manto da revelação e, como posso explicar, é algo que somente a pessoa que experimenta o relacionamento com Deus é que pode sentir, porque uma vez que a voz do Espírito Santo ele é muito baixa, e quando o Espírito Santo ele fala, o coração treme principalmente daquelas pessoas que têm fome e sede de Deus. E a partir do momento que a gente aceita a voz de Deus, Deus ele se manifesta e ele faz coisas extraordinárias, porque Deus é Espírito, amém? Essa terceira parte, meu amigo, minha amiga, é uma incógnita, é um ponto de interrogação na cabeça dos sábios, na cabeça daquelas pessoas que duvidam da existência do Criador. Eu vou fazer oração, e assim então que eu fizer oração, vamos então ouvir da parte do Espírito de Deus essa terceira parte sobre a série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos e mistérios dos céus. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por mais um dia de vida e de graça que o Senhor me concede neste momento único e singular de poder ser um instrumento nas tuas santas mãos, Santo Deus, para assim então o Senhor poder falar através do meu espírito para essa pessoa que se encontra aflita, que se encontra completamente perdida pelas problemáticas desta vida, pelas angústias que essa vida traz. O Senhor é o Deus que sara as feridas da alma. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. Haja visto, Santo Deus, que o teu Espírito é o único que tem o poder de perscrutar, de penetrar no mais profundo do ser de cada alma, de cada pessoa. Não existe ninguém que entende o ser humano melhor do que o Senhor, seja do sexo masculino como do sexo feminino. Foi o Senhor quem fez o homem, foi o Senhor quem fez a mulher, foi o Senhor quem colocou as faculdades sentimentais, emocionais na alma, em cada pessoa. Por isso eu quero lhe pedir, Espírito Santo de Deus, que a minha matéria ela seja reduzida a pó, ela seja reduzida a nada, e que o teu Espírito ele possa falar por intermédio de mim. É bem verdade, Santo Deus, que a tua palavra ela é como uma espada de dois gumes que penetra no mais profundo do ser, a fim de fazer a separação do espírito da alma, da junta e das medulas. Ela é mais apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que fala por intermédio daqueles que aceitaram ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, ela vos ensinará e falará por intermédio de vós. Espírito Santo, toma a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim, que a minha matéria seja reduzida a pó e que o Senhor fala para que o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo seja glorificado. Toma a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim e dessa terceira parte. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga assim como missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos, os mistérios dos céus, está em 4 textos da Nova Aliança do Novo Testamento. A primeira palavra está na Epístola de Paulo aos Romanos,
capítulo de número 1, versículo de número 20, diz o texto sagrado: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, para que os homens assim tornem-se indesculpáveis. E os dois próximos textos que vai confirmar esse texto de Paulo aos Romanos está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Deixa eu abrir aqui, carta de Paulo aos Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 15 e 16, diz o texto sagrado: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16: pois nele, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam soberanias, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E o quarto texto que vai confirmar esses três textos está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 17, diz o texto sagrado: assim ao Rei eterno e imortal, invisível, ao Deus único, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos e os mistérios dos céus, a terceira parte, ela tem como tema a prova científica da existência do mundo invisível, a matéria escura no universo. A semana passada nós estudamos da parte do Espírito Santo sobre o segundo céu, que é o céu cósmico, que é o espaço sideral, aonde estão os bilhões de planetas, os bilhões de estrelas. Hoje nós vamos estudar sobre esse próximo fenômeno misterioso que é a matéria escura. Missionário, o que é a matéria escura? A matéria escura, meu amigo, minha amiga, é a grande massa de matéria escura que dá sustento ao universo, ao espaço sideral, que sustenta os bilhões de galáxias, os bilhões de estrelas e inclusive o Sol, a Lua e as estrelas. 60%, meu amigo, minha amiga, do universo, do céu cósmico ou do espaço sideral, ela é composta de matéria escura, que no caso seria a energia invisível que dá sustento ao Sol, à Lua, às estrelas, aos bilhões de galáxias. A matéria escura, meu amigo, minha amiga, tem sido um ponto de interrogação na cabeça dos cientistas. E como missionário nós soubemos como é que os cientistas eles conseguiram codificar que a matéria, que o que sustenta o universo é a matéria escura. Eles criaram, meu amigo, minha amiga, aparelhos eletrônicos, que no caso seria os telescópicos e os microscópicos, que são aparelhos eletrônicos que é usado no espaço sideral para captar então assim, meu amigo, a minha amiga, o movimento das galáxias, no caso dos planetas, como também do Sol, da Lua, das estrelas e sobretudo da energia gravitacional que dá sustento ao espaço sideral. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a primeira descoberta da matéria, do sustento da matéria escura no espaço sideral foi na década de 1930, nos anos de 1898 a 1974,
76 anos por um cientista que se chama Firtzik, um cientista russo. Ele foi o primeiro, juntamente com outros cientistas, que conseguiram descobrir sobre a influência da matéria escura no universo. A princípio, meu amigo, minha amiga, a descoberta foi a rotação dos planetas, porque graças à ciência que nós temos informações de alguns planetas que estão no espaço sideral, como Mercúrio, como Vênus, e dentre outros planetas que eles conseguiram descobrir, assim como gasosos, entre outros planetas. Mas só que o que mais tem sido complicado e até hoje não se tem dado a resposta é como que a matéria escura ela passou a existência. E eles chegaram à conclusão, meu amigo, minha amiga, que só tem que ser algo maior, que é para dar sustento aos bilhões de planetas, aos bilhões de estrelas, usando assim aparelhos como microscópicos e telescópicos. Eles chegaram à conclusão que só pode ser um poder invisível que está a dar sustento ao universo. Chegando assim à conclusão, meu amigo, minha amiga, a existência do mundo invisível. Só que, meu amigo, minha amiga, a matéria escura é uma das provas, talvez uma das provas mais claras na ciência da existência do mundo invisível. Só que, meu amigo, minha amiga, antes dos cientistas descobrirem que o mundo invisível existe através da matéria escura, Deus ele já havia usado os profetas, inclusive os homens de Deus que passaram, sobre a existência do mundo invisível. Nós lemos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo de número 20, falando a respeito de Deus e da sua existência e da existência das coisas, seja visíveis como invisíveis. Está escrito assim porque as suas coisas invisíveis, falando de Deus, desde o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e ficam-se claramente visíveis nas coisas que foram criadas, para que assim os homens se fiquem indesculpáveis, ou seja, sem explicação de como que as coisas apareceram. Mas as suas coisas invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade, como as coisas criadas que Deus ele criou, o sol, a lua, as estrelas, a natureza, os planetas, os animais, a natureza, inclusive o próprio ser humano, são provas inexcusáveis da existência de Deus. Deus ele criou as coisas criadas, seja visíveis como invisíveis, que é para que as pessoas que estão a morrer, quando elas baterem bota e estiverem do outro lado, do mundo invisível, do mundo espiritual, eles não tiverem como se defender. Porque o apóstolo Paulo, para além dessa revelação que ele escreveu aos Romanos capítulo 1, versículo número 20, ele também na Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele primeiro fala de Cristo, depois fala de Deus. Ele declara, falando a respeito de Cristo, que o Filho, no caso Cristo, é a imagem do Deus invisível. Ou seja, quando Cristo ele esteve aqui na Terra, há 2000 anos atrás, e ele caminhava com os discípulos, um dos discípulos de Cristo, chamado Filipe, ele perguntou para Cristo: Mestre, mostra-nos o Pai. Cristo ele respondeu para Filipe, dizendo o seguinte, que há tanto tempo estou convosco e ainda me pergunta: mostra-me o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Cristo é a prova do Deus invisível encarnado em forma de carne. A imagem do Filho é a presença do Deus invisível. Quem olha para o Filho vê o Pai. Por isso que Cristo deu essa resposta para Filipe, que quem me vê,
vê o Pai, porque, meu amigo, minha amiga, Deus é Espírito. Ninguém nunca viu a Deus, ninguém pode ver Deus, porque Deus é Espírito, Ele é o Criador. Ele se manifestou através da presença do Filho, que é a imagem do Deus invisível. Isso até foi uma pergunta, porque Moisés, quando estava no Monte Sinai, no livro de Deuteronômio, que fala que Moisés ele queria ver a face de Deus. Isso está em Deuteronômio, no capítulo número 30, capítulo 34. Como também no livro de Êxodo, no capítulo 32, Deus ele falou para Moisés, ninguém pode me ver, se eu me manifestar o planeta vai explodir, mas eu vou te esconder numa penha, numa rocha, e eu vou passar, a minha sombra vai passar por trás, você vai me ver você vai ver a minha sombra por trás. Você vê que, meu amigo, minha amiga, Deus é Espírito, Ele é o Criador, Ele não pode se manifestar, mas Ele se manifestou através da imagem do Filho, que é a representação do Deus invisível, como também no capítulo 18 de Gênesis, quando Deus apareceu para Abraão, no texto fala que o Senhor mais 2 anjos apareceram para Abraão, porque Abraão, quando ele estava na sua tenda, ele levantou os olhos, ele viu 3 homens que vieram ter com ele, que segundo o entendimento de Abraão, ele percebeu que eram 3 anjos, mas ele não sabia que entre aqueles anjos estava um que era o próprio Deus, que veio ter com Abraão. Ou seja, Deus ele se manifestou através de Abraão, usando uma forma humana, e como também no Novo Testamento, através de Cristo, que é a imagem do Deus invisível, porque Deus não pode ser visto por ninguém. E em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, fala aqui, porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam governos, sejam poderes, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Meu amigo, minha amiga, a matéria escura, que é 60% da massa que dá sustento no universo, é uma prova, meu amigo, minha amiga, indesculpável, inexplicável, indiscutível da existência do poder de Deus, da existência de Deus, assim como da existência do poder de Deus. Não só o universo, que é uma prova inesculpável, como as outras que o ser humano tem muita dificuldade de acreditar por causa de Satanás, que cegou o entendimento das pessoas, que é para elas não acreditarem em Deus, que Deus ele é real, que o mundo invisível é real, assim como também os fenômenos da natureza, os fenômenos do céu, inclusive o próprio céu, são provas inexplicáveis da existência de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, os cientistas eles estão aí. Se você pesquisar no YouTube sobre o espaço sideral, você vai ver que eles conseguiram usar a radiação, que é a luz, que há no espaço sideral, que é para trazer assim, então, aqui na Terra, vários benefícios como os meios de comunicação, porque se você não sabe, meu amigo, minha amiga, o que se passa no mundo inteiro, usa-se a radiação, a energia do espaço sideral, que é para transmitir informações no mundo inteiro através dos meios de comunicação. Inclusive assim, você não está me vendo, mas você sabe, Deus ele está a falar através de mim. Ou seja, é aquilo que Deus ele havia tomado através da boca do profeta Daniel, no seu livro, que ele disse que e acontecerá que nos últimos dias o conhecimento se aumentará. Por causa da ciência e da pesquisa no espaço sideral, é que as pessoas têm acesso às informações através da internet, que também foi um canal que eles conseguiram descobrir lá no espaço sideral, usando aparelhos como telescópio e microscópio. Mas vamos se focalizar na matéria escura, que é o que dá sustento ao espaço sideral. Eles até não estão a conseguir entender. A única coisa que eles sabem é que ele é bem visível. Ele é bem visível porque o processo, é claro, meu amigo, minha amiga, que com os olhos eles não podem ver. Já que, sabendo que é para se estar no espaço sideral, já que é um local, um ambiente onde não há vida, onde não há oxigênio, tudo passa a flutuar. Os astronautas que é para poder estar nesse segundo céu,
que é o céu cósmico. Eles têm que se cobrir de equipamentos cheios de oxigênios, que é para poder flutuar no espaço sideral e assim poder fazer pesquisa de novas descobertas, de novos planetas e de novas coisas. Olha, a respeito do espaço sideral, se você não sabe do céu cósmico, eles chegaram à conclusão que é um lugar que não tem princípio, que não tem fim. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? O espaço sideral, o céu cósmico, Deus ele criou para glorificar a Ele. E Deus ele não deve explicação, meu amigo, minha amiga, das coisas que Ele faz, porque Ele está no controle de tudo. Olha, se você não sabe o fio de cabelos que está na tua cabeça, você não sabe o número, mas Deus sabe, assim como de tudo que se passa dentro do corpo, das células, do nosso corpo físico, Deus ele sabe de tudo. Por isso, meu amigo, minha amiga, Deus ele perguntou para Jó aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra. Tá entendendo, meu amigo, minha amiga? Deus ele é um Deus poderoso, Deus é um Deus misterioso e ele não deve satisfação, não deve satisfação a ninguém. Você vê que para se fazer a primeira descoberta e que é para provar cientificamente que o mundo invisível existe, que eles usaram aparelhos como microscópio telescópico, foi na década de 1898 a 1964. Nós estamos aproximadamente 104 anos que eles usaram a descoberta e até hoje está a tentar descobrir quem é que criou o espaço sideral. Ele não tem a resposta, sabe por quê? Porque Satanás ele cegou o entendimento dos homens que é para não descobrirem a verdade. Mas Deus, como é um Deus amoroso, para além das coisas criadas, ele usou homens que no caso são escritores, os seus profetas, os apóstolos, que foram homens inspirados por eles, mas a Septuaginta, que foram os sábios que escreveram os primeiros manuscritos dos escritos sagrados, que é para nós ter informações necessárias que através da palavra de Deus, Ele é o Criador. Por isso, meu amigo, minha amiga, a matéria escura se tornou algo misterioso na cabeça dos cientistas e tem cientistas que envelheceram. Olha, você vê que a galáxia, como os planetas que nós conhecemos, que eles deram o Mercúrio, o Saturno, etc, etc, etc. Eles conseguiram descobrir essas galáxias, eles estão a tentar lutar aqui para ver se há meio de como viver nessas galáxias. Mas só que, meu amigo, minha amiga, Deus ele declarou no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 5: Eu fiz a terra e criei nela homem. Eu, o Senhor, o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Ou seja, o único planeta que só pode ser habitável é o planeta Terra, porque foi Deus que criou. E os outros planetas e as galáxias existem simplesmente por um motivo só, que é para glorificar a Deus. Deus ele criou bilhões de galáxias, bilhões de estrelas. Está aí no espaço sideral, no céu cósmico, para glorificar a Deus. E Deus ele criou a matéria escura, que é 60% da massa que está dando sustento no espaço sideral, porque os astronautas eles não têm resposta de como os planetas estão aí no espaço sideral. Você vê que esses planetas, essas galáxias são maiores do que o planeta Terra. O planeta Terra perante o Saturno, perante o Mercúrio, eu estou a falar das galáxias que eles descobriram, não passa de uma bola pequena. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Deus é um Deus maravilhoso. Deus ele é um Deus que criou as coisas para glorificar o nome dele. E ele criou o espaço sideral e os bilhões de galáxias, deixou aí que é para glorificar o nome dele, porque ele é Deus, ele tem um sentido. Eles não sabem, outra coisa que me chamou a atenção, que o Espírito Santo me trouxe na memória, é sobre a criação do Sol e da Lua. Sabe o que é que eles têm como resposta para o Sol? Que é um fenômeno que é um fenômeno que apareceu de um lugar, que é um fenômeno que faz parte do mundo invisível, que está dando sustento nesse mundo invisível, trazendo assim iluminação para todo o planeta Terra, e o mesmo eles definiram para a Lua. Olha, meu amigo, minha amiga,
só morre na incredulidade, só não acredita em Deus as pessoas que não querem. E você vê que Deus ele é tão amoroso, meu amigo, minha amiga. Ele está nos dando inúmeros sinais como esse da matéria escura. Porque a matéria escura é o que mais deixou os cientistas com a cabeça girada no ar. Porque eles conseguiram descobrir através da matéria escura que o mundo invisível existe. Que o mundo invisível existe porque é através da matéria escura que está se saindo energia que está dando sustento no universo. Mas, meu amigo, minha amiga, foi Deus que criou o mundo. Antes dele descobrir, já tá escrito na palavra de Deus que ele criou todas as coisas que há nos céus e na terra, seja as visíveis como as invisíveis. Inclusive o ser humano, que é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Por isso, meu amigo, minha amiga, para além disso, tem os seus atmosferos que nós conseguimos enxergar e o céu cósmico que nós não temos acesso. Porque se você não sabe, meu amigo, minha amiga, para os astronautas, eu estava até a pesquisar sobre. Você sabia que é para os astronautas eles entrarem na NASA, assim fazer uma viagem? Porque chegar no espaço sideral é voltar atrás, porque é um lugar que o tempo não conta. Eles que é para poder estar aí, eu estava a pesquisar sobre como é que os astronautas eles se preparam. Olha, eu estava a pesquisar que o astronauta, quando ele sabe que ele vai viajar na NASA, que é para ir no espaço sideral, ele passa meses e meses fazendo a atividade física, se alimentando o máximo possível, ingerindo o máximo possível de alimento, de vitamina, de proteína. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque a viagem no espaço sideral exige muito oxigênio. Por isso que o equipamento que o astronauta ele vai se vestir tem que estar coberto de oxigênio. Sabe por quê? Porque é um lugar onde não há vida. Se o astronauta se tirarem porque você vê que o astronauta que é para poder ele caminhar no espaço sideral, ele tem um oxigênio que cobre o interior dele, a roupa dele, que é para lhe dar força, que é para ele poder caminhar no espaço sideral e flutuar no espaço sideral, fazendo assim descoberta. E tem mais a NASA aqui, dentro da NASA existe uma grande massa de oxigênio que vai assim fornecendo oxigênio no astronauta, que é para ele poder suportar, que é para ele poder ter vida, de poder assim estar se movimentar no espaço sideral. Fica aí a fazer descoberta, assim como os aparelhos que eles criaram, que estão lá, que são os microscópios e os telescópicos. Mas eu prefiro me limitar, meu amigo, minha amiga, dizendo para você, meu amigo, minha amiga, que a prova científica da existência do mundo invisível, a mais clara talvez na ciência, é a matéria escura, que é 60%, que dá sustento ao espaço sideral, aos céus cósmicos, onde está bilhões de planetas, bilhões de estrelas, estão aí. Você não sabe, meu amigo, minha amiga, olha, a diferença do Sol e do Sol para o planeta Terra. É uma diferença. Você observando assim, dá-se a entender que está próximo, mas a diferença gravitacional do Sol para o planeta Terra é uma diferença que não se pode explicar. Mas Deus ele tem a explicação, porque ele foi ele quem criou o Sol, a Lua e as estrelas, assim como a Terra. Ele declarou dizendo assim, que eu fiz a Terra e criei nela. Eu, Senhor, o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os céus dei as minhas ordens. Meu amigo, minha amiga, servir a Deus, invocar a Deus é pela fé. Acreditar em Deus é pela fé, porque Deus é Espírito. Cristo declarou dizendo que Deus ele é Espírito. Ninguém pode ver a Deus. Deus, quando ele se manifestou para Moisés, que é para falar que é para Moisés e libertou o povo, foi no meio de uma sarça. Ou seja, Moisés ele viu que da sarça ardia um fogo que ardia, mas não consumia, não queimava, não destruía a sarça. E no meio do fogo ele ouviu a voz de Deus. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Deus é Espírito. E quando foram questionar para Moisés como é Deus,
Você falaste que viste Deus, como é que Deus ele é? Sabe o que é que Moisés ele respondeu? Ele fala no meio do fogo, ponto final. Sabe por quê? Servir a Deus é pela fé. Deus ele quando falou para mim, não sei se você vai ser missionário, Deus ele falou no meu espírito. Desde que Deus falou comigo já remonta a 20 anos, 2004. Mas sabe o que, meu amigo, minha amiga? Quando Deus ele fala, há um impacto com o espírito do homem, com a matéria, e aquilo fica guardado. Os anos podem passar, mas quando Deus fala, não se apaga. Sabe por quê? Porque Deus ele é espírito. Deus ele falou comigo há 20 anos atrás. Eu tinha 18 anos em 2004, me lembro. Mas você vê, os anos passaram, eu nunca esqueci. Sabe por quê? Porque servir a Deus é pela fé. É pela fé. Eu estou a falar isso porque tem muitas pessoas que elas não acreditam, porque Satanás ele quer manter o ser humano na incredulidade. Mas eu prefiro me limitar dizendo que servir a Deus é pela fé. E hoje eu partilhei com vocês que uma das provas, talvez indiscutível, da existência de Deus, do mundo invisível, é a matéria escura, que é 60% que dá sustento ao céu cósmico. Amém? Espero que essa terceira parte que nós ouvimos da série de mensagens sobre os fenômenos dos mistérios dos céus, a terceira parte que o Espírito Santo falou conosco, que é sobre a prova da existência do mundo invisível, no caso, a matéria escura, nos ajuda a refletir e a tomar a decisão de se converter e de ver uma vida para Deus. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pelo Senhor falar por intermédio de mim. É bem verdade, Espírito Santo de Deus, que servir ao Senhor é pela fé. Por isso, Senhor Jesus, essa pessoa que tem dificuldade de acreditar, que o Senhor repreenda o espírito da cegueira espiritual, que faz com que ela não consiga entender, e que o Senhor lhe ajude, Santo Deus, a ter fé através de ouvir a Tua palavra, e ele assim tomar a decisão de se converter, de se voltar para Cristo. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, meu amigo, minha amiga, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Tome a decisão de vir para Cristo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Desejo estar com vocês na próxima parte que o Espírito tem para nós. Arranque tudo que é entendimento. Olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais a existência de Deus, a fé em Deus vai aumentar. Por isso ouve a palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. Amém? E tome a decisão de se voltar para Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.